Antes de tudo, quero me apresentar a você, que ainda não me conhece. Eu sou o Weber, fundador e cientista de dados na Coda. Realizo há alguns anos mentorias e consultorias diversas para empresas ou terceiros e ainda sou um pesquisador apaixonado por inteligência artificial. Sou autor do livro Data Science em 12 semanas e agora finalizo também a minha graduação em Data Science. Bom, vamos começar entendendo qual foi o estopim para o mundo começar a ver os dados com muita seriedade. É claro que um fenômeno, um movimento, evolui com diversos acontecimentos ao longo do tempo, mas um deles pode ser um grande acelerador da coisa toda. Em 11 de setembro de 2001, o mundo mudou. O ataque às Torres Gêmeas mudaram não só os aeroportos, ou sistema de vistos ou compras de passagem em todo o mundo. Dali em diante, os Estados Unidos, grande propulsor da economia e hábitos de mercado no mundo, decidiu que dados são um novo petróleo. Entretanto, diferente do petróleo, dados se geram cada vez mais rápido e formas cada vez mais diversas. É claro que antes do 11 de setembro, nós tínhamos outros movimentos focados em dados, e até mesmo a Google já visava organizar a internet ou os dados de todo mundo. A questão toda foi que o FBI descobriu que os dados dos terroristas que acabaram destruindo o World Trade Center podiam ter sido previstos, o ataque em si podia ter sido previsto. Entretanto, por desorganização no armazenamento desses dados, estavam em pastas bastante separadas. No livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo, o autor conta como trabalhou na automatização do FBI para que isso nunca mais acontecesse. E dali em diante, os Estados Unidos realmente fomentaram a busca e o acesso à geração também de dados. Tivemos casos, inclusive, de espionagem deles no Brasil, se você bem se lembra, eles realmente tinham e ainda têm tudo, de e-mails a ligações telefônicas de todo um país. Agora, por que tudo isso apenas agora? Bom, há pouquíssimo tempo nós criamos a capacidade de lidar com muitos dados. E muitos dados, eu estou falando em gerar, armazenar e extrair insights de conjuntos com petabytes de dados. Nós temos gigabytes, terabytes, petabytes, zettabytes e aí em diante você vai longe. Redes sociais, smartphones, casas inteligentes, até mesmo câmeras de vigilância já fazem diversas coletas e previsões ou detecções dentro e fora do Brasil. Juntamos então capacidade de hardware, com placas de vídeo, as GPUs e muita memória em nossas máquinas, com a capacidade de gerar muitos dados. Pronto, nós temos então aí a tempestade perfeita. Dali em diante, tivemos aí o surgimento de datasets, que são conjuntos de dados em determinadas áreas, expostos publicamente de forma facilitada na internet. É importante entender que Data Science, a ciência de dados, é uma grande área. E já a inteligência artificial é um subcampo dessa. Muitas vezes o cientista de dados vai sim realizar predições utilizando inteligência artificial, mas são áreas bastante distintas. A inteligência artificial remonta à década de 40. Já o movimento Data Freak, focado em Data Science, remonta aos anos de 2010 em diante, onde tínhamos ferramentas open source para trabalharmos com análise de dados, estatística e predições. Por isso, criou-se então o profissional unicórnio, aquele que teria a profissão mais sexy do século XXI, segundo Harvard, o cientista de dados. Único, raro, generalista e especialista, muito bem pago. No Brasil, de 7 a 30 salários mínimos, sendo que muitos dos maiores trabalham fora do Brasil recebendo em euro e dólar, em home office. Um profissional que lidaria bem com ciência da computação, matemática e estatística, e ainda com traços de especialização científica. Um profissional mais que valioso em qualquer área de negócio. Um profissional que fale a língua dos dados e traduza isso para os tomadores de decisão. Eles viram, então, o centro dos grandes negócios. Se você lê mais a respeito de histórias como a da Uber, você entende que quem tivesse um profissional desse consigo
e trabalhasse orientado a dados, realmente tinha um diferencial poderosíssimo. Foi um dos trunfos da Uber nesse caso ao iniciar com uma equipe de cientistas de dados realmente muito forte. Python, R, probabilidade, estatística, machine learning, deep learning, análise de dados, big data com Hadoop, Spark, Tableau, Power BI, engenharia de software, deploy, Docker e muitas outras tecnologias estavam no cinto de utilidades do Data Scientist. Você consegue entender agora o porquê de ser chamado de profissional unicórnio? Bom, fique tranquilo, pois já se criou novas áreas de trabalho e a verdade é que é cada vez mais comum termos squads ou esquadrões dentro das organizações focadas e orientadas a dados. Fica fácil se perder nesse mar de tecnologias, vagas e áreas a se dedicar. Essas áreas são muito próximas em objetivos e ferramentas utilizadas. Nós vamos expor a você aqui agora as principais carreiras por aqui. Analista de dados. Um analista de dados é o profissional responsável por coletar, compilar, analisar e prover as interpretações corretas das informações coletadas. Esses dados podem ter origens diversas e estar relacionados aos mais diferentes tipos de negócio. Lembrando que, geralmente, quando as pessoas estão estudando essa área de ciência de dados, elas antes mesmo de pegar uma vaga como cientistas de dados júnior, elas iniciam como analista de dados muitas vezes, onde você tem que realmente trabalhar com análise, limpeza, coleta de dados, o que é 80% do trabalho de um cientista de dados propriamente dito. Analista BI, ou analista de inteligência de mercado, Business Intelligence, altamente analítico e requer um equilíbrio de habilidades de TI, comunicação e resolução de problemas. Os analistas de BI transformam dados em insights que geram valor comercial. Você vê essas pessoas trabalhando muito com dashboards, ou seja, criam visualizações, a visualização de dados através de gráficos, trazendo assim as informações dos dados para os tomadores de decisão. Usam com frequência softwares como Tableau e Power BI. Engenharia de dados, os Data Engineers, em linhas gerais, é o profissional responsável por gerenciar, otimizar, supervisionar e monitorar a recuperação, armazenamento e distribuição de dados em toda a organização. É claro que para você trabalhar com dados, você precisa ter dados. Então, esse responsável é essencial, cada vez mais importante, dentro de qualquer organização orientada a dados. Engenharia Machine Learning. Um engenheiro ou engenheira de Machine Learning tem um perfil mais de engenheiro de software, com habilidades de Machine Learning. Ele geralmente desenvolve novos modelos ou aplica modelos existentes de maneira mais bem sucedida. Ele cria, ele melhora, ele torna acessível tudo isso para o tomador de decisão ou usuário final dentro de um aplicativo, por exemplo. Cientista de dados. Cientista de dados ou Data Scientist é o profissional capacitado para reunir, interpretar e comunicar toda a informação relevante contida em toneladas de dados, que diariamente as empresas armazenam sobre o comportamento das pessoas, sejam elas clientes, prospectos, funcionários, entre outros. Então você vê como você percebe que são diversas áreas muito próximas e muitas delas utilizam ferramentas similares ou até mesmo as mesmas ferramentas. É fácil se perder nos requisitos também. Por isso, nós aqui utilizamos crawlers de vagas, ou seja, são robôs que avaliam o que se pede nas vagas de trabalho atualmente e assim nós criamos as nossas emendas aqui na Coda. De outra forma, você estaria sinceramente desconectado do que o mercado pede. Nós vamos agora preparar o nosso ambiente de desenvolvimento. Afinal, é importante saber como fazer algo, mas é essencial também você saber onde fazer esse algo. E por isso, nós vamos preparar a sua máquina nesse momento. Bem, você sabe que você vai precisar configurar a sua máquina, o seu ambiente de desenvolvimento. Aqui nós vamos instalar algumas linguagens de programação, alguns pacotes e outras ferramentas extras aí que vão auxiliar você a trabalhar com Python e R na sua máquina. Ambientes essenciais para você conseguir executar qualquer projeto de Data Science e outros projetos, até mesmo
como websites, desenvolvedor web, tanto Python quanto R você consegue fazer sem problema algum. Então nós vamos começar dando o primeiro passo e escrevendo aqui então download Anaconda. Pronto, nós encontramos aqui. Acesse. Aqui ele já nos avisa que é um kit de ferramentas focado em Data Science. Você pode aceitar aqui os cookies como de praxe. Ele fala aqui sobre o open source, sobre os pacotes Conda, os ambientes isolados de Conda. Nós vamos focar e clicar realmente em download. Você escolhe agora então aqui o seu sistema operacional. Nós estamos gravando essa experiência de aprendizado com Windows, porque a maioria das pessoas que acessam esse curso neste momento também usam Windows. Espere então o download desse arquivo e nesse momento você pode inserir aqui download Sublime. Você pode escolher também outro editor de texto. Eu indico para você o Sublime ou então o Atom. Você pode inserir aqui, o Atom é open source, é gratuito mesmo, dos mesmos criadores do GitHub, um site em que você vai utilizar bastante se entrar para esse mundo de desenvolvimento, porque o GitHub é onde nós hospedamos os nossos códigos. Tem diversos outros códigos lá, além de um fórum bastante importante com a ajuda da comunidade para alguns problemas. Você pode escolher então entre o Atom e o Sublime, não tem problema algum, baixe um deles da sua preferência. Eu gosto bastante do Sublime Text 3, por isso eu vou baixar o 3 aqui. Pronto, você pode escolher aqui a versão portátil, escolher o seu sistema operacional e efetuar o download sem mais problemas. Bem, a instalação do Anaconda você pode executar sozinho, não tem problema algum. Só indico a você que quando chegar nesta janela, uma das últimas em opções avançadas, marque essas duas caixinhas, porque assim você adiciona o Anaconda às suas variáveis de ambiente no Windows e ainda instala o Anaconda com Python 3.7 como padrão. Então marque as duas caixas para não ter problema posteriormente, ok? Pronto, chegada então a hora, nós já temos instalado então o editor de texto, o Sublime ou o Atom, como você bem preferiu. Nós instalamos também o Anaconda junto, o Python, o RStudio, o R e ainda a IDE Spider. Então nós temos aqui o Sublime já editada para a sintaxe do Python, que nós veremos no dia de amanhã. Temos também o RStudio pronto para receber nossos códigos em R. E por fim, temos então o Spider instalado aqui com Python 3.7. No dia de hoje já é o suficiente, porque a partir de amanhã nós vamos pegar de forma prática Python do zero até a construção de projetos práticos para seu portfólio propriamente dito. Então, se você tiver alguma dúvida quanto às instalações, deixe na caixa de comentários. Verifique, faça o checklist se for instalado então um editor de texto, o pacote Anaconda, R e RStudio. Só para você entender o crescimento de Python, este gráfico mostra o crescimento das linguagens de programação nos últimos anos e, é claro, relacionado ao Stack Overflow, o principal site voltado ao meio da programação do mundo. Você mais cedo ou mais tarde vai utilizar, se é que ainda não utiliza. É claro que o principal motivo para esse crescimento agressivo de Python foi principalmente a análise de dados. A biblioteca Pandas é uma das principais responsáveis por esse crescimento no Stack Overflow por Python. Bibliotecas nada mais são do que códigos de terceiros. As pessoas criam códigos, armazenam eles e você pode baixá-los e utilizá-los sem problema algum. Agora, por que Python? Bem, Python é simples. É uma linguagem que você vai notar que tem o padrão de alta legibilidade, ou seja, você consegue ler o código e entender
o que aquilo se propõe a fazer. As instruções são bem legíveis, até mesmo o nome das funções são encorajadas a serem simples, muito simples. Python é abrangente. Python você não fica apenas preso a data science, inteligência artificial, apesar de serem áreas extremamente férteis, enormes. Você pode passar também para desenvolvimento web, você pode criar jogos com Python, a parte de hacking também, pentest, testes de intrusão, de penetração também com Python, uma das principais linguagens para tal. Então, são infinitas possibilidades dentro de Python, por ele ser muito abrangente. Python é grande em comunidade, afinal, Python é open source, é gratuito. Então, a própria comunidade de Python cria melhorias para essa linguagem de programação, além de sempre ter alguma biblioteca, ou seja, códigos de terceiros para você utilizar para determinado problema. Não tendo essa biblioteca, você também pode criá-la. Python é requisitado. Na área de Data Science e Inteligência Artificial, não dominar Python seria como ter um computador e não ter acesso à internet. Você vai viver em limitação. Você vai entender depois na prática o porquê que Python é tão poderoso. Tem hoje a maior comunidade do mundo focada em Data Science e Inteligência Artificial. Por isso há diversas bibliotecas e estudos para tal. Nós temos outras também, mas Python figura como a principal ainda. E por isso, Python é poderoso em inteligência artificial e data science. Não só por ser simples, abrangente, uma grande comunidade, open source, extremamente requisitado, ele é muito poderoso em inteligência artificial e data science por produzir tantas bibliotecas para tal. Com poucas linhas de código, você pode criar muita coisa em Python. E cada vez com menos linhas de código é possível fazer criações fantásticas dentro de Python, por conta também das bibliotecas que a cada dia melhoram ou são criadas. E é claro, Python é essencial. Para a área de inteligência artificial, data science, é realmente essencial. É claro que você poderia dominar R, Julia, outras linguagens sem problema algum, mas Python figura entre uma das principais, se não o principal requisito hoje, não só dentro do Brasil, mas fora, falando em carreiras dentro do âmbito de data science. As empresas utilizam e requerem pessoas com visão de negócio, visão orientada a dados e que, claro, dominem Python. Agora, num campo mais técnico, Python é uma linguagem de programação orientada a objetos. O que isso quer dizer? Há diversos paradigmas de linguagens, ou seja, cada linguagem de programação é subdividida em algumas áreas e Python é orientada a objetos. Por que esse nome orientado a objetos? Porque nós simulamos o mundo real, ou seja, nessa classe que nós temos aqui como exemplo nome, nós temos alguns métodos, ou seja, que realizam algumas tarefas bem específicas em um nome, como por exemplo, construir a classe, escrever o nome completo, escrever o nome completo de outra forma. Nós poderíamos criar também uma classe carro, onde nós poderíamos alterar o número de portas, o número de rodas, a quantidade de gasolina. Então, nós trabalhamos dessa forma em Python, orientado a objetos. Até mesmo na criação de uma aplicação web, um website, um aplicativo com Python, você vai notar que nós criamos funções específicas para um todo, seja ele pedir o nome do usuário, cadastrar o usuário, enviar um e-mail ao usuário. Tudo isso é orientado a objetos. São partes que se conectam no seu código, mas são criadas e feitas individualmente. E é um dos paradigmas favoritos de muitos programadores por conta da simplicidade. Há diversas outras linguagens de programação orientada a objetos, é claro. Então, nós temos algumas etapas de aprendizado com Python. Primeiramente, você vai dominar a programação. Nessa etapa, você conhece cada ponto da linguagem e consegue, praticando, criar soluções com a lógica. Você vai ver que existe toda uma lógica por trás de todo o código. Inclusive, é muito citada a lógica de programação.
uma skill, uma habilidade essencial que nós também lecionamos. Então, para você criar uma solução com a programação, você precisa aprender a pensar como uma máquina, uma lógica de programação. Então, o primeiro passo é a dominar realmente a programação em Python. Depois, você passa a dominar as bibliotecas. Dependendo da área que você atue, há bibliotecas muito utilizadas. Em algumas áreas se utiliza também as bibliotecas nativas de Python, algumas bibliotecas que já vêm carregadas em Python. Então, dominar as bibliotecas é essencial. Com o tempo, utilizar com mais frequência essas bibliotecas, você acaba por conhecer cada função para cada necessidade. É claro que em primeiro momento você não vai conhecer todas as funções de uma biblioteca, como lidar e alterar elas. Mais uma vez, lembrando que bibliotecas são pacotes, também chamados, de códigos de terceiros. Uma pessoa, por exemplo, cria um código que ajuda você a realizar contas matemáticas complexas. Essa pessoa armazena esse código, cria uma documentação e coloca para você efetuar o download. Então a comunidade Python faz muito isso. Por isso que nós temos tantas bibliotecas para atuar com machine learning, deep learning, inteligência artificial, análise de dados, entre outras. Inclusive bibliotecas que criam jogos em Python. São códigos de terceiros gratuitamente cedidos para uso da comunidade. E não há problema algum em você criar novos produtos em cima dessas bibliotecas em aplicações diversas. Depois de dominar a programação, dominar as bibliotecas que você utiliza para aquela tarefa em específico, chegou o momento de você criar casca. Com a prática, bem acompanhada da teoria, cada novo problema que você recebe vira uma nova solução. E esse fluxo ocorre cada vez mais rápido, porque você vai cada vez melhorando o seu nível em programação, nas bibliotecas e, é claro, a sua lógica de programação também. Esse é um dos grandes objetivos de todos que iniciam. Nós devemos iniciar, é claro, com a programação básica, depois as bibliotecas e assim nós vamos praticando até a métrica, o nível que nós desejarmos. Nessa semana nós vamos focar principalmente em dominar a programação e dominar as bibliotecas para a área de Data Science e Inteligência Artificial. Nessa semana em específico, nós vamos focar nesses dois campos, em dominar a programação em Python e também as bibliotecas. No dia de hoje, nós vamos focar nessas duas áreas, ou seja, você vai aprender do zero a programar em Python, entender a lógica de programação, quando utilizar uma técnica ou outra, e depois você vai aprender a lidar com bibliotecas. Nós temos diversas bibliotecas, algumas bibliotecas são utilizadas em praticamente todo o projeto de Data Science, então nós vamos criar aqui também algumas aplicações. Você sabe que nós temos algumas alternativas para criar os nossos códigos. Nós temos notebooks, como o Jupyter Notebook, o Jupyter Lab, o Google Colab, principalmente os editores de texto, como o Sublime e Atom, e as IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrados, como PyCharm, Spyder, VS Code. Neste caso, no dia de hoje, nós vamos utilizar o Google Colab. Eu vou deixar o link para você acessar, mas você pode efetuar o download desse arquivo .jpimb e abrir aí no seu Jupyter Notebook sem problema algum. No final deste notebook Python, você vai ter alguns exercícios que eu indico a você que realize eles, execute eles utilizando editores de texto e ou IDEs. Por quê? É importante que você crie também o gosto pelo uso dessas ferramentas, porque mais cedo ou mais tarde você não vai apenas utilizar o Google Colab, você vai criar aplicações em ambiente local e é interessante que você saiba como realizar isso, utilizando editores de texto e IDEs. E para fechar aqui a nossa teoria do que vai ser feito, como vai ser feito, o que é, o que não é, nós vamos deixar aqui uma dica de ouro. Eu confesso para você que se a aula de hoje fosse apenas esse slide, você já sairia com muita informação para a sua carreira. É sobre a proatividade. Desenvolvedores devoram problemas no café da manhã. É importante que você saiba disso. Mas desenvolvedores tratam esses problemas de forma diferente. Você vai ver que em qualquer área existem profissionais bem-sucedidos e mal-sucedidos. E desenvolvedores, independente do país, crise,
econômica, social, política, de saúde que esteja vivendo. A verdade é que a área de programação, a área de TI propriamente dita, nunca está em baixa. Inclusive, no Brasil, está sempre em falta. Pra você ter uma ideia, fora do Brasil também existem milhares de empresas americanas, europeias, contratando brasileiros, inclusive, para pagar realmente em euro, em dólar, porque lá eles não encontram profissionais. Nós temos um déficit muito grande de desenvolvedores, principalmente de bons desenvolvedores. E o bom desenvolvedor é aquele que devora problemas. E é interessante a forma como essas pessoas lidam com o problema. Primeiro, o bom desenvolvedor entende o problema. Ele busca primeiro entender o problema para depois buscar a solução. Pode parecer simples, mas a maioria das pessoas se desespera atrás da solução sem nem ter entendido o que causou o problema ou o problema que ela tem na mão. O resultado, não aprendem a resolver, apenas a solicitar ajuda. Ajuda é muito importante, é essencial e você realmente precisa utilizar ela, mas de uma maneira inteligente. Você vai perceber até quando nós executarmos os códigos e tivermos algum erro, que o erro está ali na sua frente, ele está escrito em inglês, mas ali a máquina já aponta o que aconteceu. É seu dever, principalmente se pretende adentrar essa área de ciência de dados, se tornar um especialista em resolver problemas e principalmente investigar. É assim que nós trabalhamos em âmbito científico, sempre investigando, sempre questionando, sempre testando hipóteses. Por isso, Google, Stack Overflow, GitHub e blogs são e serão seus melhores amigos por aqui. É claro que num ambiente didático, nós todos vamos nos auxiliar, nos ajudar, mas é interessante que você crie o hábito de saber onde procurar e se deve procurar além daquilo que é dito. Se você tem na máquina um erro, você não deve se desesperar. Você deve tentar entender o que aquele erro está causando. Traduza, se você não é muito bom ou muito boa em inglês, aquele texto e tente entender o que está acontecendo. Depois, pesquise no Stack Overflow, leia os comentários da comunidade e depois, é claro, busque ajuda para pessoas mais próximas. Mas todo o problema que você tiver, alguém já teve anteriormente. Pode ter certeza disso. Não existem na programação novos problemas. Existem pessoas novas executando antigos problemas. Começamos agora então a nossa aula propriamente dita de Python. Aqui nós estamos no Google Colab. A Google fornece para nós uma máquina virtual onde você consegue executar e criar scripts em Python, utilizando, é claro, o formato do Jupyter Notebook, .jping. Também é possível criar scripts em R sem problema algum, que nós faremos no dia de amanhã. Você pode, inclusive, caso queira salvar e rodar isso em sua máquina, vir aqui até Arquivo e clicar em fazer o download do JPing ou fazer o download do .py. Fica a seu critério. Então, vamos começar então com Python por aqui. Seu primeiro programa é bastante simples. Nós vamos utilizar três conceitos muito importantes aqui, que é o de input, que é receber um dado do usuário. O segundo conceito é salvar na memória do computador esse dado. E por último, o nosso terceiro conceito é apresentar ao usuário final na tela uma informação armazenada pelo computador. Então, nós temos aqui nome, que é o nome da nossa variável, recebendo esse símbolo de atribuição igual, significa recebe, o input para o texto, qual é o seu nome, por isso em aspas duplas. A gente trabalha com texto em Python utilizando aspas duplas ou simples. Então, em nome, eu vou pedir ao usuário a resposta para qual é o seu nome, conforme o que ele escreveu, eu vou armazenar dentro da variável nome, nós chamamos isso aqui de variável, é onde nós armazenamos, é como se fosse uma gaveta de memória do próprio Python. E por fim, nós printamos então hello e o nome que a pessoa nos deu e nós armazenamos anteriormente. Como é texto, estamos usando aqui aspas duplas e esse F aqui que nós inserimos no começo é apenas para colocar nossa variável dentro das chaves.
Vamos executar para você entender melhor. Na prática, você pode executar clicando em Ctrl Enter ou então no botão executar aqui ao lado. Então a máquina nos pergunta qual é o seu nome. Vou inserir aqui João como exemplo. E quando eu dou Enter, pronto, ele me printa Hello João. Ou seja, nós criamos uma variável, atribuímos então dados a ela, neste caso input, que é o texto do usuário, e no fim nós printamos essa informação. É bastante simples, mas a partir daqui nós começamos já a lidar de forma prática com Python. Podemos então realizar alguns exercícios de forma prática aqui. Estes 5 exemplos. O primeiro, faça um programa que mostre a mensagem Alô Mundo na tela. Depois, faça um programa que peça um número, então mostre a mensagem, o número informado foi e o número. Terceiro, faça um programa que peça 2 números e imprima a soma. Depois, faça um programa que peça as 3 notas e mostre a média. E por último, faça um programa que converta metros para centímetros. Nós vamos fazer tudo isso agora mesmo. Vamos criar então uma nova célula aqui em código, uma célula de código. Essas células aqui são de texto do nosso Jupyter Notebook. Para printar Alô Mundo na tela, você bem sabe que você, para printar algo na tela, precisa utilizar o print. Então, print, abre e fecha parênteses. Agora, nós precisamos inserir um texto. E texto, você bem sabe que em Python, conforme nossa execução anterior, nós executamos utilizando aspas duplas ou simples. Neste caso, vamos inserir aqui alô mundo e executamos. Pronto, está ali. Nosso primeiro exercício, então, faça um programa que mostre a mensagem alô mundo na tela e está feito. Podemos adicionar mais uma célula de código e agora inserir um programa, criar um programa que peça um número e então mostre a mensagem, o número informado foi. Então o que nós faremos? Vai ser muito próximo ao primeiro código que nós criamos. Nós precisamos pedir uma informação para o usuário, armazenar essa informação em uma variável e por fim printar esse dado, ou seja, o número informado foi. Então vamos colocar dentro da variável número o seguinte, um input, que você sabe que são dados do usuário, aspas duplas, e aqui nós inserimos digite um número. 2 pontos e um espaço, para o usuário ter um espaço para digitar. Na próxima linha, nós vamos mais uma vez utilizar o print, abre e fecha parênteses, e agora nós podemos utilizar o f, que você sabe quando você quer utilizar uma variável ali dentro junto com um texto, nós utilizamos o f e depois as aspas. Agora nós inserimos o número informado foi, abrimos e fechamos chaves e inserimos aqui número. Vamos descer um pouco o nosso código e executar. Pronto. Digite o número 3. O número informado foi 3. Perfeitamente como esperado. Agora, os exercícios 3, 4 e 5, eu quero que você realize ou aqui no Google Colab, ou então que você utilize a sua IDE ou o seu editor de texto do zero. Você vai ter que resolver estes 3 problemas aqui. Para resolvê-los, você vai precisar conhecer uma outra figura, que é a figura dos operadores. Neste caso, nós temos operadores aritméticos, que nós utilizamos em Python para fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, exponenciação e o resto da divisão, o módulo também. Estes são símbolos bastante padronizados também, não muito diferente de uma calculadora. E por fim, nós temos operadores lógicos que podem causar uma certa estranheza a você. Lembre-se que o sinal de atribuição igual significava recebe.
uma variável recebe um tipo de dado. Quando nós temos dois símbolos iguais, nós temos então o significado de igual a. Diferente de, nós temos um ponto de exclamação e depois um símbolo de igualdade. Menor que para a esquerda, maior que para a direita, como na matemática. Menor ou igual a é o menor e o símbolo de igual, e o maior ou igual a da mesma forma. Nós vamos utilizar com muita frequência esses operadores lógicos para comparar dados e assim trazer o resultado que nós buscamos em nosso código. Imagine você criar uma aplicação web ou até um e-commerce que você precise inserir um preço de um produto para um cliente. Você vai ter a variável produto e vai ter um preço. Quando o cliente pagar aquele preço, for confirmado o pagamento, aí você libera ali o produto para envio. Um exemplo bastante simplista do uso desses operadores lógicos. Nós vamos fazer, é claro, aqui alguns usos. O primeiro é a soma. Você pode inserir aqui como no console mesmo, 1 mais 1, você vai ter o resultado de 2. Símbolo bastante padrão. Subtração a mesma coisa, 1 menos 1, 0. Multiplicação, nós temos o asterisco como símbolo principal. Depois, a divisão. Nós temos aqui 100 dividido por 3. Neste caso, 33.3333 e assim segue. Um número quebrado. Depois, nós temos a exponenciação. Nós podemos utilizar 2 asteriscos. Neste caso aqui, 4 elevado ao quadrado, 16. Bastante simples, não é? Agora, você deve ter notado que existem alguns tipos de dados em Python. Esse tipo de dado aqui, por exemplo, são números inteiros. Esse aqui já é um número com casas decimais, ele tem pontuação. Nós temos também o tipo de dado de texto. Então, é importante que você conheça os tipos de dados de Python. Por isso, um pouco mais abaixo, nós temos aqui os tipos de dados em Python. Nós temos então os números inteiros, que você já bem conheceu, são números sem casas decimais. Nós temos os flutuantes, que são números com casas decimais. Neste caso, nós não usamos vírgula, mas sim ponto, para separar as casas decimais. Temos os booleanos, que são os tipos de dados lógicos, só vão receber true ou false. E temos ainda as strings, que são cadeia de caracteres, os nossos textos, sempre em aspas duplas ou simples, declarados como str. Aqui você tem o exemplo de como funciona Python com tipos de dados inteiro. Eu armazenei o número 12 e pedi, usei a função type de inteiro para retornar o tipo desse dado, dessa variável. Nesse caso, int, porque, claro, 12 é um número inteiro. Flutuante, então, o type de 12.5 é float, como você bem viu aqui em flutuantes, declarado como float, chamado também de floating. Temos ainda o booleano recebendo true, o type de booleano bool, e o caractere olamun, retornando para nós o tipo de dado str, de string. Cada tipo de dado tem uma porção de funções que você pode utilizar para alterar o comportamento dele. Aqui você pode alterar alguns tipos de dados também. Aqui, neste exemplo, booleano de 0 recebe false, afinal não tem nenhum dado. Mas você pode pegar um exemplo, por exemplo, como 100 dividido por 3. Você viu que o resultado foi de 33.333. Neste caso, o valor nos retornou como um floating. E se nós quiséssemos o retorno como um número inteiro? O que você acha que nós vamos ter como retorno aqui? Será que é um erro? Será que é realmente a conta na forma inteira? Vamos executar. E aqui está. Em vez de nós recebermos aquele 33.333, nós recebemos como número inteiro. Se você simplesmente deixar de declarar, ele vai trazer para você o padrão
que ele tiver. Neste caso, floating 33.33333. Ou então, alterar esse tipo de dado como inteiro. Nem todo tipo de dado pode ser alterado. E muitas vezes você também não vai poder realizar qualquer operação com alguns tipos de dados. Por exemplo, se você quiser fazer 10.45 menos 10, você vai ter um retorno em floating. Neste caso, inclusive, arredonda. Você poderia, é claro, utilizar uma outra função para melhorar isso aqui. Como declarar um outro tipo de dado. Agora, se você executar 10.45 menos João, você vai ter aqui o seu primeiro erro. E erros acontecem toda hora. Só que nesse momento você não deve se desesperar. Muito pelo contrário, você tem que entender isso como uma forma de aprendizado. Aqui, o que ele nos avisa? Type error, ou seja, um erro de tipo. E ele já nos mostra, inclusive, em qual linha nós tivemos este erro. Neste caso, na linha 2. É claro, 10.45 menos João. Por quê? O tipo de operação subtração não é suportada entre floating e str. Claro, você não pode subtrair um valor de uma string, não faria sentido. No mundo real, você poderia, é claro, pesquisar no Stack Overflow e este erro já abriria aqui para você o site. Aqui uma pessoa com um problema bem parecido, bem próximo, com o mesmo tipo de erro, float e str. E aqui a resposta mais votada com o V de verificado. E a solução para este erro. Então, não se desespere ao ver um erro, muito pelo contrário. Aprenda a lidar com ele, porque você vai aprender muito com cada erro que você for encontrando pelo caminho. Em Python, temos também as estruturas de dados. São formas de manipular alguns dados dentro de uma estrutura específica. Neste caso, nós vamos começar aqui com as listas. Listas, nós declaramos, então, com colchetes, e dentro dele você pode inserir diversos tipos de dados. Aqui, não só strings, não só números inteiros, não só floating, você pode inserir inclusive dados booleanos como true, por exemplo. Vamos executar essa célula. Pronto, instanciamos todas as nossas variáveis, lista 1, 2 e 3. E agora, uma boa prática para você conhecer melhor os métodos de uma estrutura de dados como a lista. Métodos são alterações que nós fazemos em nossas variáveis, nas nossas estruturas de dados. Você pode então inserir o dir e dentro de dir o nome da variável. Neste exemplo, o lista1. Vamos executar. E aqui já nos lista tudo que é possível fazer com essa variável, que no caso é uma lista vazia. Você vê aqui diversos métodos. Esses métodos aqui embaixo são os métodos realmente para a lista. O append, o clear, o copy, o count, extend, index, insert, pop, remove. E agora nós podemos conhecer melhor as funções, os métodos que nós podemos aplicar a essa variável. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos inserir aqui mais uma célula de código, inserir aqui lista 1, ponto. Quando você dá ponto, ele já, com um recurso aqui de autocomplementar, mostra para nós o que pode ser feito por aqui. Neste caso, nós podemos utilizar o insert. Quando você abre e fecha parênteses, ele já nos traz aqui a documentação do insert junto. Ou seja, você insere o index, o índice e o objeto que você quer inserir na lista 1. Neste caso, a lista 1 está vazia. Por isso, eu sei que Python começa a indexação em 0. O primeiro elemento é sempre 0. Então, depois eu vou inserir o objeto olá. Vamos inserir também lista 1 para nós visualizarmos o que nós inserimos por aqui. Execute a célula. E agora, aqui,
nós temos o olá no índice 0 inserido. Lembrando que a lista 1 nós não tínhamos absolutamente nada, era uma lista vazia no início. Uma outra estrutura de dados que nós temos são as tuplas. Aqui estão as tuplas. Nós declaramos aqui uma tupla com tup, abre e fecha parênteses, e utilizamos o dir tup para visualizar o que nós podemos fazer então com essa estrutura de dados. Mais uma vez, nós temos uma lista, neste caso aqui também count e index. Podemos, como teste, então inserir aqui em tup 1, 2, 3. Ao utilizar hashtag, você comenta seu código, assim você não executa essa célula, essa linha aqui como código, então isso fica omitido. É muito utilizado para comentar o código realmente, para explicar o que aquela linha faz, ou então você pode usar 3 aspas simples ou duplas e escrever sem limites por aqui. E aí você deixa bem comentado o seu código, o que não é necessário neste momento. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos inserir aqui tup, e agora nós podemos então fazer tup ponto count ou index. Vamos inserir count, abrimos e fechando parênteses, e inserimos então a contagem do valor 1. Vamos verificar, o retorno é 1, porque dentro dessa tupla ele encontrou apenas uma aparição do número 1. Você pode inserir outros valores aqui e da mesma forma 1. Ou então, se inserir um valor que nós não temos ali, o número de aparições será 0. Temos também os sets, os conjuntos, muito parecido com os conjuntos em matemática. Você pode declarar ele com as chaves, ou então utilizando o set e dentro colchetes. Tanto um quanto o outro vão retornar para você o tipo de dado, a estrutura de dados como set. Set1, set2, da mesma forma, um set. Se você quiser também, você pode inserir aqui o dir, mais uma vez, set1, e visualizar o que pode ser feito com o set. Neste caso, nós temos aqui o add, clear, copy, intersection, pop, remove, union, update, entre outras, que facilmente você pode, é claro, adicionar aqui. Ao inserir o ponto, você já visualiza tudo. Caso queira inserir, abre e fecha parênteses. E aqui está a documentação do que esse método faz. Remove e retorna um elemento set de forma arbitrária. Se o set está vazio, ele retorna aquele error. Simples assim. Um pouco mais abaixo, nós temos também os dicionários. São figuras que aparecem com frequência, principalmente quando você lida com APIs. Uma outra técnica em que você utiliza também ao lidar com JSON. Neste caso, nós temos que usar pares de chave e valor. Neste caso aqui, esse dicionário pessoas recebe a chave nome, name, age e skills. Name recebendo João, poderia ter mais Maria e outros elementos. Age 39 relacionado a João e skills de João, Python, R e Java. Você podia muito bem inserir aqui mais elementos, como este, por exemplo. Opa, ao término, vírgula. Acabei removendo aqui. Pode inserir então
e executar. Note que aqui ele nos avisa que há algo errado. Então, podemos executar essa célula, esse dicionário. Podemos também, mais uma vez, inserir o dir pessoas para visualizar o que pode ser feito por aqui. Ou então, se você quiser, utilizar também o pessoas, ponto. Neste caso, como nós temos valor de chave, podemos pedir keys para retornar apenas as chaves de pessoas. Você vai receber então name, age e skills. São as chaves aí que nós temos em nosso dicionário. Ou então você pode utilizar os valores, values, para retornar apenas os valores. Neste caso, João 39, Python R Java. Temos agora então a figura das condicionais. Em seu código vai ser necessário muitas vezes você aplicar algumas condições para que uma tarefa ou outra sejam executadas. Nesse caso aqui nós temos o if else e o if elif else. O if, em suma, você insere aqui uma instrução e se essa instrução receber true, ele vai executar essa especificação aqui abaixo. Neste caso, se if significa se em inglês, 100 for maior que 99, então print 100 é maior que 99. Então a máquina vai passar por aqui, se ela receber true, para isso ela faz isso. É importante salientar que há um recuo aqui. Python geralmente, dependendo de onde você está editando, a maioria dos editores de texto, Jupyter Notebooks, IDEs já vem com esse recurso de quando você insere uma nova linha, ela já vem com espaço. Então, você não precisa inserir nenhum espaço extra aqui. Se você executar, pronto, 100 é maior que 99, porque claro, 100 é maior que 99 e recebemos true para essa condicional. Agora, o que aconteceria se você simplesmente inserisse assim o seu código sem a indentação, que é tão importante em Python? Nós teremos um erro de indentação, é claro, e aqui ele já nos mostra. É esperado um bloco de indentação aqui no print. E o Python não encontrou isso. Por isso, Python tem essa ajuda, inclusive, aqui na sua sintaxe, que é como a linguagem se comporta, e podemos executar sem mais problemas. O else já é o contrário. Ele vai passar por aqui, vai procurar se 100 for igual a 99, se isso aqui receber true, ele vai printar este texto. Se não, ou seja, se isso aqui for false, então ele vai executar isso aqui. Print 100 é diferente de 99. Vamos executar. Pronto, 100 é diferente de 99. Afinal, ele passou por aqui, viu que 100 não era igual a 99, recebeu false aqui, passou para o próximo. Então, print 100 é diferente de 99. Else, em inglês, significa se não. Por fim, temos então uma figura híbrida, que é o elif, que significa else mais if, se não, se. O se não se, ele vai de bloco em bloco, verificando um a um, e o elif, caso os anteriores tenham sido negativos e este for positivo, ele executa. Se 100 for igual a 99, print 100 e 99 são iguais. Se não, se 100 for maior que 99, então print 100 é maior que 99. Se não, print 100 é menor que 99. Ele veio, recebeu false aqui, aqui ele recebeu true. Então, executou o elif mesmo, só que o elif está conectado a este if. Seria diferente de você inserir apenas if por aqui.
Então ele verifica um de cada vez. Vamos executar. E mais uma vez, 100 é maior que 99, como esperado. Agora, de forma prática, nós vamos então realizar alguns exercícios aqui com o que nós aprendemos até o momento. Eu vou ajudar a realizar alguns desses exercícios, os 2 primeiros, e os outros eu quero que você tente aí em sua própria máquina, em seu próprio ambiente de desenvolvimento, principalmente para você lidar com erros, lidar com frustração e principalmente para lidar com seu próprio ambiente de desenvolvimento por aí, para você se acostumar na prática. Então, o primeiro exercício é fazer um programa que peça 2 números e imprima o maior deles. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável, número 1, recebendo um input. Neste caso, não vou inserir nada nesse input. Só vou realmente dar ao usuário a chance de ele escrever. Número 2. Inserimos também outro input sem texto. Agora, nós vamos usar o quê? Uma condicional. Se número 1 for maior que número 2, vamos printar. F-string, nós vamos utilizar. O maior número é o, bem, num 1. Afinal, ele será maior neste caso. Se não, ou seja, o contrário, se o número 2 for maior que o número 1, print o maior número é o número 2. Neste caso, vou colocar aqui dentro de chaves. Vamos executar. Vamos agora inserir o número 12 e agora o 45. O maior número é o 45, então ele encontrou realmente aqui a nossa condição na primeira e já executou como true print. Perfeito, como esperado. Agora, o segundo programa pede para que nós recebamos um valor, pedimos um valor ao usuário e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo. Nós podemos fazer o seguinte. Se o número... Nós podemos fazer o seguinte. Vamos então alterar esse código e vamos receber apenas um input. Se o número 1 for maior que 0, bem, o número é positivo. Como eu não vou usar aqui nenhuma variável, eu posso deletar a f-string. Se não, nós podemos também deletar a f-string aqui. O número é negativo. Vamos executar. Vamos inserir aqui o número 128. Aqui nós recebemos então um erro de tipo. Por quê? Porque ele nos avisa que não é suportado o símbolo maior para string e int. Então, o que nós vamos fazer aqui? Neste caso, Python está salvando esse input do usuário como string e não como número. Então, nós precisamos mudar isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos inserir aqui a informação para o Python. Python, armazene essa informação como int. Assim, nós vamos ter realmente o retorno adequado. Vamos executar mais uma vez. Vamos inserir o número 128.
o número é positivo. Você vê que como é importante você ler os erros. Nesse caso, vamos executar mais uma vez e tentar menos 134. O número negativo, afinal, é menor que zero, como esperado. Agora, você vai realizar os outros exercícios que nós temos aqui. Fazer um programa que verifique se uma letra digitada é F ou M. Então, o usuário só pode escrever F ou M, F para feminino e M para masculino, senão vai receber ali sexo inválido. Depois você vai fazer um programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante. E no fim, um programa para a leitura de duas notas parciais de um aluno, para calcular a média desse aluno. E temos aí a mensagem de aprovado, reprovado ou aprovado com distinção. Laços de repetição são muito utilizados em Python. Você vai utilizar muito em qualquer projeto, dentro ou fora do âmbito de Data Science. Neste caso aqui, o primeiro é o for range. O que o for range faz? Aqui você declara uma variável for, ou seja, para cada elemento dentro do range de 0 a 14, indo de 3 em 3, print este elemento. Quando você usa aqui o underscore, você não declara variável, você não armazena isso em sua máquina, você realmente vai só executar essa ação aqui e vai perder esse dado. É bom caso você precise economizar memória, recurso computacional. Ou você pode inserir aqui x ou qualquer nome de outra variável sem problema algum. Nesse caso, aqui é start, stop e step. Início, no caso 0. Stop é onde ele para a contagem. Step é o passo que ele vai percorrer de 0 a 14, indo de 3 em 3. Vamos executar. 0, 3, 6, 9, 12. Por que ele não nos mostrou 14? Bem, Python começa a contar em 0, só que o último elemento da contagem ele exclui. Ele não vai lhe mostrar o 14. Apenas se você realmente colocar mais um elemento para que ele possa mostrar, então, o 14. Nesse caso, nós teremos que adicionar 18 aqui para ele ir até o 15, que foi o último elemento, realmente indo de 3 em 3, do 0 ao 18. Temos ainda o for sem o range, que apenas percorrer um elemento. Neste caso aqui, nós inserimos uma string e ele vai elemento por elemento de uma palavra. Nesse caso, é uma letra, né? Então, eu botei aqui for letra em palavra, ou seja, para cada elemento dentro dessa variável palavra, print a letra. Vamos executar. E pronto, ele realmente executou letra por letra. Às vezes, você tem que fazer algumas operações dentro de um dataset inteiro, conjunto de dados bem grande, com multiplicar, dividir, alterar um tipo de dado. Então, percorrer todos os elementos de uma estrutura de dados é essencial. E temos ainda o while. O while tem que ser utilizado com muita calma, principalmente se você for utilizar o while true, porque o while true executa sem parada. While true. True. Ele não tem condição de parada. Neste caso aqui, o while significa enquanto, como a palavra em inglês. Num recebe 0, enquanto num for menor que 100, print num. E a cada vez que fizer isso, some mais um a num. Neste caso, você vai visualizar o computador contando de 0 até 99. Pronto. Ele não executa o 100, afinal, ele começou a contagem em 0. Como você bem sabe, o índice, a contagem em Python começa realmente em 0. Agora, se nós
inseríssemos aqui um while true, ele executaria sem função de parada infinitamente, o que é muito perigoso para alguns casos de poder computacional. É claro que em algumas ações você vai precisar rodar o seu código sem parar, mas neste caso aqui não é interessante para nós nesse momento. Agora nós vamos então criar mais um programa utilizando o que nós aprendemos até o momento. Lembrando que os outros exercícios não executados fica para você executar de forma proativa aí no seu ambiente de desenvolvimento favorito. Neste caso aqui, ele nos pede um programa que peça uma nota entre 0 e 10 e mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Ou seja, valores inválidos seriam qualquer valor abaixo de 0 ou acima de 10. Vamos então pedir para o usuário um número. Nesse caso, um input. Digite um valor entre 0 e 10. Lembrando que você já lidou com esse tipo de erro, você já vai inserir como um número inteiro o retorno por aqui. Agora, nós vamos usar realmente a lógica de programação, ou seja, enquanto while no 1 for menor que 0 e você pode usar o AND aqui. Ou então o OR. Neste caso aqui, o OR, ou seja, enquanto o número for menor que 0 ou maior que 10, você pode copiar e colar por aqui. Execute. E aqui nós temos mais um erro. Qual é o problema de erro? Qual é o erro que nós recebemos aqui? Erro de sintaxe. Sintaxe inválida exatamente aqui. Por quê? Porque nós falamos que enquanto o número 1 for menor que 0 ou maior que 10, nós estamos falando, nos referindo a quem? A máquina só vai entender no momento que nós inserirmos aqui num 1 mais uma vez. Enquanto no 1 for menor que 0 e no 1 for maior que 10, aí ela vai saber que nós estamos realmente nos referindo a no 1. Afinal, podia ser qualquer outra variável. Vamos executar. E agora, aqui aparece para nós, digite um valor entre 0 e 10. Vou colocar aqui 23. Ele repete. Digite um valor entre 0 e 10. Você pode, inclusive, inserir aqui uma mensagem de erro, do tipo valor inválido. Vou parar o código e executar de novo. Aqui 23, valor inválido, e ele pede novamente um valor entre 0 e 10. Quando nós colocamos 10, o código finda.
Então, vou deixar para você esses outros 4 exercícios para você realizar. Você pode fazer utilizando o while e o for, principalmente, em todas as figuras que nós vimos anteriormente, mas principalmente utilizando as nossas figuras, nossos laços de repetição. Funções. Nós temos em Python aqui, a programação orientada a objetos, diversas funções, métodos e alterações que nós podemos fazer em cima dos dados que nós lidamos. Você já viu diversas funções como dir, como type, que são funções nativas de Python, são funções built-in, assim chamadas. Mas você pode também criar as suas próprias funções. É claro que por conta do tempo corrido que nós temos aqui, nós vamos lhe mostrar, é claro, como fazer isso, mas há muito mais dentro dessa parte da programação orientada a objetos em Python, assim como em todas as outras áreas nós podemos sempre nos aprofundar, e é isso que nós fazemos em cursos realmente mais focados. Aqui, em funções, você vai utilizar o def para definir uma função, vai inserir o nome dessa função e depois os parâmetros que você vai receber para essa função. Por fim, você vai retornar o que essa função faz. Neste caso aqui, eu criei a função raiz quadrada que recebe 2 parâmetros. Depois, ele pega o primeiro parâmetro até a raiz do segundo parâmetro. Nesse caso aqui, 2 ao quadrado. Vamos executar essa primeira célula. Inserir 2 parâmetros, 2 e 2. 2 ao quadrado, 4. Essa função maiúscula, o que nós fizemos aqui? Nós definimos como maiúscula, recebendo apenas um parâmetro, e o retorno é esse parâmetro .upper, que é uma função nativa do Python mesmo. Não tem problema algum você utilizar, vamos executar a célula, utilizar dentro das suas funções outras bibliotecas com outras funções de outras pessoas. Na verdade, a maioria das bibliotecas utilizam outras bibliotecas internamente. Neste caso aqui, eu inseri então a função maiúscula e o parâmetro oi, escrito de forma minúscula. O retorno vai ser oi maiúsculo. Isso é, inclusive, essa função que nós criamos aqui é utilizada no seu navegador. Se você abrir aqui um site e escrever com letras maiúsculas e minúsculas, principalmente essa parte aqui do .google.com, você vai ver que ele vai passar tudo para minúsculo automaticamente. Temos aqui mais alguns exercícios para você afiar suas skills. Nesse caso, são 3, eu vou realizar de praxe o primeiro com você e você vai realizar os outros 2 no seu ambiente de desenvolvimento. Vamos então criar um programa com uma função que necessite de 3 argumentos e que forneça a soma desses 3 argumentos. Vamos fazer então aqui o def func recebendo A, B e C. Ele vai retornar para nós return, não se esqueça, A mais B mais C. Por fim, nós vamos então chamar essa função e somar menos 12, menos 134 e 128. Vamos executar. E logo mais abaixo, nós temos aqui o nosso resultado, menos 18, como esperado. Você tem então mais esses 2 desafios para realizar aí em seu ambiente de desenvolvimento.
Será que seria possível, utilizando apenas as bibliotecas nativas de Python, criar um jogo, como o jogo da forca, por exemplo? Eu acredito que sim. Então, nós vamos aqui juntos criar e entender cada linha deste código que cria um jogo da forca para você com Python. Neste caso, nós vamos importar a biblioteca nativa Random. Random é responsável por randomizar os dados aqui em Python, trazer eles de forma aleatória. O que é essencial, afinal, quando nós estamos lidando com o jogo da forca, é interessante que você tenha aqui diversas palavras. Então, só para você entender melhor como funciona um código em Python orientado a objetos, nós vamos criar vários objetos para esta forca. O primeiro objeto é getWord, ou seja, pegar uma palavra para realmente ser a nossa palavra-alvo, para que nós possamos descobri-la. Por isso, dentro de lista palavras, nós vamos inserir aqui uma lista de palavras. Você pode colocar gata, cão, lagarto, centopeia, boi, entre outras. Depois, em lista palavras, nós vamos escolher uma palavra, que é random.choice, de lista palavras. Esse ponto .choice, o que ele vai fazer? Ele vai escolher apenas uma palavra dessas de forma aleatória. E por fim, nós vamos retornar essa palavra toda maiúscula. Essa então é a nossa função getWord. Vamos executá-la e pronto. Agora nós podemos passar para uma parte um pouco mais complicada desse código, que é realmente o jogo em si, a função play. Tudo que está aqui você já viu, mas todas essas técnicas sendo utilizadas juntas para criar algo, realmente pode parecer mais desafiador no primeiro momento, porque você nem viu muitas delas de forma individualizada. Por isso, eu mais uma vez digo para você realizar os exercícios que nós temos ali no início. Vamos então aqui em play receber como parâmetro uma palavra, word, que é o mesmo parâmetro que nós temos aqui em getWord, word.upper. E aqui em word completion é a palavra completada, ou seja, aqueles tracinhos que nós temos no jogo da forca, que nos mostra quantas letras nós temos para aquela palavra, sem mostrar, é claro, as letras em si. Multiplicado pelo len de word. O que é len? Len é o comprimento dessa variável. No caso do comprimento de uma palavra, é o número de letras dessa palavra, ou seja, gata tem 4 letras. Multiplicando esse underscore por 4, nós teremos 4 underscore desta forma. E assim a pessoa pode adivinhar que são realmente 4 letras essa palavra. Guessed nós inserimos como false, que é a palavra que a pessoa tentou, nesse caso nenhuma, então recebe false. Guessed letters são as letras tentadas, ou seja, você precisa ter uma lista para armazenar quais letras a pessoa está tentando acertar. E as palavras também. Tries são as tentativas. Nós inserimos aqui 6 tentativas. Depois nós printamos então o jogo da forca, dizendo para a pessoa quantas letras essa palavra tem. E na sequência, nós vamos utilizar uma outra função display hangman de tries, ou seja, mostrar realmente o homem na forca. Entretanto,
nós ainda não criamos essa função. Por que Python vai chamar algo que nós não criamos? Porque em Python ele executa todas as funções antes, para no final, realmente, nós solicitarmos a integração delas todas. Nesse caso, o que nós fizemos aqui no display hangman? Nós vamos desenhar a forca. Os estágios são do 0 até o 5. 0, vazio. 1, cabeça. Cabeça e tronco. 2, 3, 4, 5 e 6. São as tentativas de uma forca padrão. Depois, então, de printarmos, então, a forca com o número de tentativas dessa pessoa, conforme ela for tentando, ela vai diminuindo o número de tentativas e aumentando o desenho da forca. Abaixo nós vamos printar também os espaços com o número de letras. E aqui nós temos então toda a lógica do nosso jogo. Enquanto as tentativas forem maior que 0 e não houver guessed, que é a palavra adivinhada, ele vai pedir um input do usuário. Adivinha uma letra ou palavra com input. Se a pessoa já tentou essa letra ou palavra, ele vai nos apresentar. E a cada passada vai diminuir uma tentativa, caso não tenha sido feita ainda, do usuário. Se não, se ele acertar, então vai aparecer aqui que guess está na palavra, ou seja, adivinha da pessoa realmente está na palavra. E com ponto append, nós vamos adicionar a guessed letters, essa letra adivinhada. Então, um grande desafio desse código aqui, eu preferi inserir ele por fins didáticos. É interessante que no momento que você conseguir entender o que esse código está tentando fazer, a lógica por trás disso tudo, você está com uma evolução muito grande. Então, tente entender o código escrito por outras pessoas para verificar o que está acontecendo. Nós podemos, inclusive, executar a célula aqui embaixo. Já mostrei para você o display hangman e a lógica principal do jogo da forca. E por término, nós vamos chamar essa função. Nós vamos inserir dentro de uma função main todas as outras funções. Word recebendo get word, play word com a palavra em si, ou seja, ele vai escolher uma palavra aleatoriamente e vai começar o jogo com essa palavra, enquanto o jogador quiser jogar novamente, recomece o jogo. E aqui, como padrão, uma boa prática em Python, se underline name for main, execute main. Neste caso, nós vamos executar. E aqui, nós temos então o nosso jogo da forca. Dica: 9 letras com o jogo da forca. Adivinha uma letra ou palavra. Podemos tentar aqui a letra A. Aqui no Google Colab, você vai ter de indo para baixo, temos A no final. A está na palavra. Então, se eu tentar aqui um X, por exemplo,
Pronto, já desenhou a cabeça do nosso boneco. Se eu tentar um Z, mais uma vez, já desenhou então o tronco. Mostrando aqui que Z não está na nossa palavra. Nós vamos lidar com uma das últimas ferramentas e uma das principais ferramentas em Python, Data Science e Data Engineering, também para analista de dados atualmente. Estamos falando, é claro, do Streamlit. Como o próprio Streamlit diz, é a maneira mais rápida de construir Data Apps. O que são Data Apps? São aplicações que você pode extrair informações de dados, inclusive com o modelo preditivo. É um framework open source, inclusive. Se nós descermos um pouco mais abaixo, você pode ver o quão poderoso é o Streamlit. Nós vamos criar algumas aplicações aqui e você pode visualizar que utilizando o Python você já constrói uma aplicação web, podendo rodar também no mobile com os dados. Vamos descer um pouquinho mais. É fácil começar, então basicamente você tem que instalar o Streamlit e depois utilizar um simples hello. Nós temos aqui o nosso arquivo da nossa aplicação que nós vamos criar no Colab, entretanto, apenas para fins didáticos. Nós vamos utilizar o Colab para separar por partes e nós iremos explicando ponto a ponto cada célula o que foi feito para você entender como um todo. Entretanto, nós vamos utilizar o Sublime, o editor de texto, para rodar essa aplicação, porque como você viu na última aula, no dia 3, quando nós rodamos em servidor local alguma aplicação com as máquinas da Google, nós não conseguimos acessar essa aplicação, apenas, é claro, a Google. Então, nós vamos rodar no nosso próprio computador, nas nossas próprias máquinas, essa aplicação. Mas antes disso, você precisa instalar o Streamlit. Como que você vai fazer isso? Você tem que abrir o seu terminal. Se você tiver no Windows, é o CMD, executar como administrador, e insira então pip install Streamlit. Note que ele diz requirement already satisfied, ou seja, requerimento já satisfeito, ou seja, nós já temos nessa máquina instalado o Streamlit e suas dependências, o que provavelmente não vai acontecer na sua máquina, então faça a instalação. E depois, para que nós possamos rodar uma aplicação no Streamlit, basta escrevermos Streamlit hello. Vamos verificar se funciona mesmo. Pronto, nós temos aqui a nossa aplicação pronta em poucos segundos. Na verdade, usamos 2 palavras. Tem aqui, inclusive, uns demos para nós visualizarmos. Demo de plotagem. Ele está rodando, vamos aguardar. Ou seja, nós simplesmente inserimos aqui um código neste modelo, na verdade já veio inserido o código, e aqui está o plot deste código, a imagem. Então, é um exemplo de aplicação. Data Frame também, se você quiser visualizar aqui os seus dados, facilmente você consegue isso usando o Streamlit. Aqui você inclusive seleciona os países para visualizar algum dado. Aqui é a produção agrícola em bilhões de dólares. Então aqui embaixo nós já temos o código. Você pode notar que são poucas linhas de código, mas em suma nós começamos com esse @st.cache. st se refere ao Streamlit. Neste caso aqui ele não importou o Streamlit, importa Streamlit as st, o que é um erro neste código aqui. Se você rodar esse código, ele realmente vai ter problema. Uma pena, mas o modelo, fora isso, está ok. Este exemplo aqui dos programadores do Streamlit. E nossa missão aqui é criar um projeto prático sobre um assunto que, sem dúvida alguma, o mundo inteiro está vivendo, que é o Covid-19. A nossa ideia é criar uma dashboard que você selecione os países ou nos mostre os 3 principais países, os dados
de infecções e mortes atualizadas. Que isso fique atualizado, independente de quando você rodar essa aplicação, ela se atualiza com os dados atuais. Essa é a nossa meta. Então, aqui você já visualizou alguns exemplos, até mesmo de animação. Nós temos aqui um slider que nós podemos alterar e retornaremos então ao Streamlit. Você tem toda a documentação do Streamlit aqui e ainda um fórum de dúvidas, ou seja, você tem tudo para criar qualquer tipo de aplicação que deseje, desde que se dedique, é claro. Saiba que a leitura das documentações são um hábito de todos os desenvolvedores de sucesso, aqueles desenvolvedores que realmente resolvem problemas. Eles leem, tem até vídeo hoje em dia nas documentações, antigamente não se tinha isso. Então aqui tem todo o tutorial, na verdade tem até tutoriais de como criar os seus primeiros Data Apps. Então facilmente você consegue entender, ler aqui, pode traduzir para português caso tenha algum problema. E aqui inclusive ele explica o que significa o ST-Cache, que é para você permitir o cache dos dados. Assim a página web armazena as informações dos dados que você inseriu e não se perde. Por isso que nós temos sempre que inserir o ST-Cache. Lembrando que ST se refere a Streamlit, que nem Pandas nós utilizamos o .pd. Então aqui tem toda a explicação. Eu indico demais que você leia e execute alguns tutoriais daqui. Sem dúvida alguma você vai sair com um portfólio muito extenso daqui, sem dúvida alguma. Vamos retornar então à documentação. Um pouco mais abaixo, Streamlit combina 3 ideias simples. Primeiro, construir utilizando realmente código em Python, que você vê que tem mais ou menos 5 linhas de código e nós conseguimos construir uma aplicação rapidinha por aqui. A segunda ideia básica do Streamlit é a interação. Então o usuário consegue interagir e ver as alterações que foram feitas. E terceiro, o deploy instantaneamente. O que é deploy? Deploy é quando você coloca o seu código em produção para que outras pessoas acessem tudo isso. Usuário final, tanto em celular quanto em desktop. Aqui, uma análise de sentimento, um algoritmo que nós podemos utilizar para saber se aquilo é positivo ou negativo que está sendo falado. Então, nós temos aplicações poderosas aqui, inclusive no GitHub, aqui FaceGain Explorer. Você tem o explorador do algoritmo GAN, que na verdade dá à máquina o poder de criar rostos, pinturas e muito mais, detecção de objetos em real time. Temos ainda aqui em Deep Learning o Dream Network Debugger. E para exemplo, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um Real Time Object Detection. Clique aqui em Sion GitHub. Aqui nós temos todo o código no GitHub. E simplesmente ele ensina como rodar essa demonstração. Você em suma vai utilizar apenas essas 2 linhas de código. Vamos tentar? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir nosso terminal novamente, CMD para usuários Windows, Ctrl C aqui para finalizar a aplicação, ou então você pode abrir novamente o CMD, não tem problema algum. E agora nós temos que copiar aqui a linha de comando. Ctrl C, Ctrl V. Estamos então fazendo download do OpenCV, uma biblioteca de visão computacional aqui para Python. Pronto, as outras dependências também foram instaladas. E agora nós vamos pedir para o Streamlit rodar essa aplicação. Nós temos até o link dela, que é esse link aqui no GitHub. Copiamos e colamos. Já abre para nós a aplicação. E é claro, ele vai fazer o download dos dados dessa aplicação. Agora, imagine você, o poder disso, de você acessar uma aplicação como essa no GitHub, utilizar, ler, entender o código de outros desenvolvedores, utilizar em cima de seus dados, treinar a máquina com os dados que você já possui. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. Vamos aguardar mais um pouco. Pegamos aqui, ele nos diz para selecionar Run the App,
Vamos selecionar e pronto. Nós temos aqui criado já o nosso detector de objetos rapidamente com o dataset até da Audacity. Aí, quantos pedestres você quer selecionar no range, você consegue aumentar ou diminuir. O frame também, conforme deve ser os frames do vídeo. Você sabe que um vídeo é uma coleção de imagens, frame por frame. E aqui nós temos então o nosso primeira Data App no ar. Pronto. Agora nós podemos passar para a criação realmente da nossa aplicação. Você pode armazenar isso aqui, pode utilizar posteriormente. Vamos fechar o Streamlit e vamos abrir aqui o nosso arquivo para você entender o que nós estamos fazendo por aqui. Nós vamos importar o Pandas como PD e o Streamlit como ST e também o Altair como Alt. Aqui tem um link para essa biblioteca do Python Altair, que em suma trabalha com visualização de dados, gera gráficos para nós, ok? Aqui nós temos as informações do Altair. Fique à vontade para ler. Em suma, nós utilizamos realmente leitura de biblioteca. Então, o que nós vamos fazer depois de importar as bibliotecas? Vamos inserir o stcache, permitir a mutação do output, ou seja, quando o usuário alterar alguma coisa, o output também altera, recebendo true. E vamos, como você bem sabe, minha programação orientada a objetos, vamos criar os objetos. O primeiro é getDF, ou seja, para nós pegarmos o data frame, os dados. Nós vamos utilizar os dados que nós temos no GitHub da faculdade, da Universidade Johns Hopkins, que atualiza diariamente às 11 horas da noite os dados do COVID. Aqui está o link, se você quiser entrar aqui, github.com/CSEGI, sem data COVID-19 master, você pode vir aqui para entender melhor o que nós estamos fazendo. Você pode inserir aqui github.com/ e acessar. Opa, remova. Está aqui o nosso dataset, /data, time series, e aqui temos os dados então atualizados, atualizados há 10 horas atrás. Então temos todos os dados global, Estados Unidos, confirmados, entre outras informações. Fique à vontade para explorar. Neste caso, então, nós vamos retornar o getCountry, que é uma outra função que nós criamos aqui, que nós pegamos as colunas do nosso dataset, latitude, longitude, província, estado, onde nós nomeamos aqui os países e também as datas. Utilizamos aqui um group by, essas funções são de análise de dados mesmo. Preenchemos aqui os dados ausentes com 0, retornando para a gente, então, o nosso data frame. Por fim, nós passamos aqui no days since, que é para contabilizar desde qual dia aquele dado, agrupando pelo país, se os dias são maior que 0. E, por fim, o chart, onde nós criamos realmente o nosso gráfico pelo país. Isso aqui tudo você encontra na documentação, inclusive, é bem simples. Pode parecer complexo, mas lendo a documentação, você vê que isso aqui, com tutorial, você consegue criar essa função. Por fim, é que nós vamos realmente criar nossa função principal, main, ou main. Aqui nós vamos escolher a análise por país ou estado. Vamos dar ao usuário escolher esses dados confirmados ou de mortes. Aqui o usuário vai poder escolher também o tipo de gráfico, se é diário ou cumulativo, números de confirmados e aqui o top 5, ou seja, os 5 países que estão com o maior número de confirmados. Então nós utilizamos o ponto max e o ponto sort values descendente, ou seja, do maior para o menor. Temos também aqui o select all, o radial para a pessoa marcar. Aqui mais dados das mortes, número de mortes e o nosso markdown aqui com texto. Mortes diárias desde X mortes. Você vai preencher como usuário. E no final, os nossos totais com o nosso data frame completo. st.dataframe df. Para rodarmos essa aplicação, se o nome for main, então st.title, que é o título da nossa página, COVID-19 main. O que você tem que fazer agora? Você pode salvar esse arquivo
como .py, ou então pegar todos os dados e passar para o seu Sublime. Colhe aqui os dados então, e agora nós salvamos numa pasta como app.py. Salve aí no seu Sublime este arquivo e agora abra seu terminal mais uma vez. Execute como administrador. Agora você precisa ir até a pasta onde você salvou o seu arquivo. No meu caso, eu salvei aqui em Users, Dell, Desktop. Você pode dar um dir aqui para encontrar as aplicações app.py, dou CLS para limpar. E agora escrevo Streamlit run app.py. Eu estou pedindo para o Streamlit rodar a minha aplicação. Pronto, a aplicação está abrindo. E como num passe de mágica, nós temos aqui a nossa dashboard com os dados do coronavírus. Aqui ele seleciona os top 3, Estados Unidos, Brasil e Índia. Eu fiz uma alteração no código. Você pode também passar para português, como eu fiz aqui no texto. Então, se você remover aqui Índia, por exemplo, ele já permite a mutação, como nós marcamos lá em cima. Mortes diárias desde a morte 1. O Brasil aqui em azul, Estados Unidos em amarelo. Logo, logo estamos buscando eles também, pelo visto. E aqui o nosso data frame com os totais confirmados e mortes atualizados diariamente. Então você tem aí um projeto muito bacana para o seu portfólio daqui em diante.